Salve, bom dia, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o perfil do Portal do Trânsito, transmitindo agora ao vivo para o Facebook, para o Instagram e daqui um pouquinho também para o YouTube. E você pode nos acompanhar na página do Portal do Trânsito, que replica uma dessas três redes, conforme esteja a qualidade do sinal. Esperamos que a internet nos ajude, que a tecnologia nos ajude, aliás, como tem ajudado aí nos últimos tempos, né? Não fosse a tecnologia, nosso período de reclusão, de pandemia, de isolamento social, seria muito mais complicado. Nestes dias de ficar recluso em casa, com estúdio improvisado, como é o meu caso, tenho me dedicado a convidar pessoas que vêm de uma forma muito gentil, sempre abnegada, sempre trazendo a sua colaboração, o seu ponto de vista em relação ao trânsito brasileiro. Tenho feito isso nas lives das sextas-feiras, você está acostumado a nos acompanhar na live de terça ao meio-dia, também na de quinta-feira, às 14h30, respectivamente, o Você no Trânsito, tudo o que você precisa saber, e na quinta-feira, o Tira Dúvidas ao vivo do Portal do Trânsito, e desde o início aí do período da pandemia, nós temos feito esta live nas sextas-feiras às 11 da manhã. Hoje é segunda, então o que você está fazendo aí, Celso? Pois hoje tem um convidado muito especial. Na semana passada nós privilegiamos aí a discussão da legislação com Júliver Modesto de Araújo, já estava marcada, né, logo depois da aprovação na Câmara, da votação na Câmara, a gente nem sabia, né, como que iria acontecer, mas a votação da Câmara do projeto 3267, e o Júliver tinha assumido o compromisso de conversar conosco sobre a 789, que junta a resolução 68 e a 358, é muito número, né? Pois é, o trânsito é mesmo cheio de pequenas complicações. E eu convidei esse meu convidado de hoje, a gente já tentou fazer essa agenda na semana passada, aí fomos ajustando, achamos que hoje, dia 29, uma segunda-feira, seria um bom dia para falarmos sobre o Detran de São Paulo. Nós temos uma grande audiência no Portal do Trânsito como um todo e nos seus canais, nas redes sociais do Estado de São Paulo, pelo que agradecemos muito, né, muito nos honra essa audiência que temos nesse estado que detém por baixo 1/3 de qualquer coisa que você pensar no Brasil. Um estado super importante, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista tecnológico, das indústrias, enfim. São Paulo é um mundo à parte, é um Brasil à parte. E o meu convidado, que já está aqui na tela ao meu lado, é Raul Vicentini. Ele é diretor de habilitação do Detran de São Paulo. Nesse espaço aqui, que a gente sempre faz acontecer com o apoio da editora Tecnodata Educacional, a maior editora especializada em educação para o trânsito do Brasil, nós recebemos hoje, nessa live muito especial, Raul Vicentini, um amigo que eu conheço só de longe, só de ouvi-lo e vê-lo falando, como aconteceu hoje pela manhã, Raul, no Bom Dia Brasil. Muita gente deve ter acompanhado. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, e aqui está então o espaço para nós tentarmos cumprir aquela agenda, né, que está no videozinho que você mesmo divulgou, nos contando aí das modernizações, das modificações do Detran de São Paulo. Estamos todos muito curiosos para ouvi-lo. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom, primeiro é um prazer aqui estar falando contigo, eu que te acompanho. Prazer é meu, né? prazer é meu. Você me acompanhava de longe, eu também te acompanho, às vezes até por muito mais tempo que você me acompanha, né? Talvez. E acompanhei a live com o Júlio, eu achei muito interessante. O Magnelson também, né? O nosso presidente do sindicato também. E da FENALTO, que é o presidente da Federação do Sindicato das Autoescolas, de todo o Brasil. Então, para nós é um motivo primeiro, de muita honra poder compartilhar desse momento contigo. Né? Você disse bem, o momento onde a tecnologia e o avanço, né? E as lives estão muito em moda, né? E não é à toa, porque é uma forma da gente se comunicar e é uma forma também da gente estreitar as relações. Então, as lives também foram muito importantes para que a gente possa conhecer pessoas de valor, né? E eu que li o seu currículo, confesso que fiquei até com uma ponta de inveja, viu? Porque o seu currículo é um currículo realmente invejável, né, do ponto de vista técnico.
de ser um grande conhecedor da área de trânsito, não só da questão de legislação, mas da sua vivência, os cargos que ocupou. É uma referência não só aí para o Paraná, mas para todo o país, para todo o Brasil. E para a gente assim, é um motivo de muito orgulho poder compartilhar esse momento, como você bem disse, uma segunda-feira, e o que nos une numa segunda-feira, né? Aqui em São Paulo, uma manhã de sol, não sei como é que está aí em Aqui está Curitiba, no nublado e Paraná, frio. Curitiba, para variar, nublado e frio. Aqui frio também, mas um solzinho apontando, muito gostoso. Então, me É. colocar à disposição, o Detran, como você bem disse, o gigantismo do Detran de São Paulo, e quando você fala em números e fala de 1/3, é justamente isso mesmo, né? Nós temos aí 1/3 da frota, nós temos 25 milhões de condutores. Então, tudo em São Paulo é superlativo, tudo em São Paulo demonstra o gigantismo da força econômica do país, mas São Paulo tem esse diferencial e por isso que as coisas aqui acontecem de forma, às vezes, diferente que alguns outros estados. Porque tudo para se ajustar é tudo mais complicado, né? É tudo mais custoso, como diz aqui no interior, na divisa de Minas, né? Nós temos a divisa do Paraná, a divisa do Mato Grosso, nós temos toda essa complexidade que é o Brasil na área de trânsito, mas São Paulo se torna diferente nesse aspecto pelo seu gigantismo. Então, é um desafio muito grande poder comandar uma área de habilitação do Detran, é uma diretoria muito relevante, importante, né? E para São Paulo, as diretorias aqui elas funcionam como um aparato organizacional dentro da estrutura do Detran, muito parruda do ponto de vista das estruturas, né? Nós temos as nossas áreas técnicas, nós temos todas as unidades do Detran, e para você ter uma ideia, nós temos aí uma capilaridade praticamente de todo o estado de São Paulo, com 309 seções de trânsito, nós temos aí 336 unidades, mais as unidades do Poupa Tempo, as nossas unidades avançadas, e eu costumo dizer que só a unidade da Armênia, né? Você imagina que ela recebe aí dia 10 mil pessoas, é uma unidade da capital de São Paulo, então demonstra o que significa as ações na área de trânsito, e como tudo de São Paulo é superlativo, os problemas também se avolumam da mesma forma do que as ações de correção, de controle e de modernidade. Então, eu fico à disposição, Celso, para que a gente possa debater um pouquinho o que é São Paulo, para que as pessoas do seu portal do trânsito, dos seus canais, possam conhecer um pouco. Escute, Raul, deixa eu te contar uma coisa. O Portal do Trânsito, neste mês de junho, vai chegar a 1 milhão de acessos. Não é pouca coisa, né? Nós temos audiência do Brasil inteiro. E, naturalmente, quem é do estado de São Paulo já te ouviu, já talvez até já tenha participado de lives como essa, mandou perguntas, enfim, foi a eventos onde você estava presencialmente antes da pandemia. Nossa audiência nesse momento não está te vendo pela primeira vez. E eu estou tendo todo o cuidado aqui de apresentar e chamar essas particularidades do estado de São Paulo, porque São Paulo guarda algumas diferenças, de fato, com outros estados brasileiros. Aliás, né, você nos acompanha aqui, já deve ter me ouvido fazer críticas dessas diferenças que às vezes são enormes entre um Detran e outro, né? Às vezes se justifica por uma questão assim, como você está descrevendo, do gigantismo, e às vezes não há qualquer justificativa, simplesmente os Detrans fizeram de forma diferente. O que deixa todos nós que nos preocupamos, estudamos trânsito, incomodados, né? Porque a gente queria que, já que a CNH é nacional, que todos os processos fossem iguais. Mas as soluções que o Brasil foi construindo ao longo do tempo, e o trânsito não escapou disso, guardaram alguns pontos de melhoria necessários, né? E guardaram também alguns defeitos. Eu queria, enquanto te apresento para esse público que não te conhece muito bem, já te colocar aí na saia justa, te fazer perguntas. Porque, veja só, eu estou vendo aqui o teu currículo, você é bacharel em Direito, já teve uma grande experiência aí como chefe de gabinete de deputado federal, como chefe de gabinete da prefeitura no município de São Paulo,
você foi assessor especial de segurança pública do governo do estado de São Paulo, uma bela experiência, né? Você foi diretor administrativo do Inmetro e do Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo, e também esteve trabalhando no Tribunal de Contas do estado de São Paulo, né? Tá aqui, estou vendo o teu currículo no Facebook. Assim, como que é esse cargo de diretor de habilitação de um DETRAN que poderia ser perfeitamente o departamento de trânsito de um país? Eu imagino que os desafios não são pequenos, e considerando esse contexto, né, que eu falei, dessas diferenças, desses espaços que existe para aproximação, como diria o pessoal da construção civil, diferença de palmo, o prego puxa e o reboco tapa, mas nem sempre isso é possível, né? Eu tenho visto você aí responder perguntas, onde eu ouvi você falando, eu percebo que às vezes ou o cobertor é curto, ou as questões tecnicamente mais adequadas nem sempre são possíveis. O desafio não é muito fácil, né? E você está se saindo muito bem, porque mudou o diretor-presidente do DETRAN nessa sexta-feira, e que é alguém que vem da Prodesp, né? E você está aí firme e forte, nos atendendo. Isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Queria que você comentasse um pouco aí dos desafios de lidar com. Primeiro que é o seguinte, é que São Paulo não tem diário oficial de segunda-feira, o diário oficial é só amanhã. Então ainda, né, não sabe se fica, se não fica. Tem isso. Mas na verdade é o seguinte, nós, independente, as pessoas elas estão de passagem nos cargos, né? Sim. E bom que seja assim, transitório, porque às vezes quando você fica muito tempo numa atribuição, numa função, né, você fica muito convicto daquilo que você acha que é o correto, às vezes, né? Claro. E às vezes uma cabeça nova vindo, ele acaba tendo uma outra visão também, para que você possa, né, corrigir as distorções daquele momento, de uma linha de atuação que o gestor teve naquele período. Então, a princípio, é evidente que a gente tem uma boa relação com o novo presidente, já conheço ele há muito tempo, é uma pessoa extremamente qualificada, capacitada para poder assumir uma função, que é assumir a presença do DETRAN São Paulo, assim como o Dr. Falcão também, que nos deixa agora, né? Nós tivemos um aprendizado muito grande com ele. E assim, os cargos são transitórios, as pessoas vão passando, e o que importa é que o órgão ele permanece, né? E quando eu cheguei no DETRAN, meados aí de 2017, tudo foi muito novo, né, para a gente. E tinha experiência de alguns órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e outras vivências de cargos na área administrativa. Então nós pudemos assim dar um pouco de choque de gestão no que diz respeito à área de habilitação, mas também tentando fazer com que a legalidade e a legislação ela fosse, né, uma preponderante no sentido da gente poder conseguir estabelecer as relações com base nas resoluções, com base nas portarias, com base no Código de Trânsito. E isso fez com que a gente também começasse a estudar um pouco, né? Pois não era uma para tentar adequar. Você não tinha experiência, né, no trânsito, eu já tinha tido alguma experiência. No trânsito, não. Tinha tido uma experiência de gestão administrativa. Sim. Tudo foi muito novo, né, essa área de trânsito, então nós tínhamos que fazer toda uma adequação para entender o momento. O DETRAN tinha uma política diferente quando eu cheguei, porque era uma política expansionista de atendimento ao cidadão, de priorizar os espaços físicos, né, como forma de bem atender. E isso depois foi mudando, né, já no decorrer do tempo, para que a gente pudesse modernizar o órgão, acelerar esse processo aí de inovação. E depois, quando chegou agora nesse momento da pandemia, da quarentena, esse processo que já tinha iniciado, ele começou de forma mais frenética a acontecer. E eu acredito que seja também uma forma da gente poder fazer uma gestão atendendo bem o cidadão, com inovação, mas também, né,
pelo tempo, né, que nós estamos lá, uma experiência de 3 anos, entender que o momento agora é outro, né? O Detran entendia que o momento era atender bem o cidadão, nós tínhamos lá um atendimento nas nossas unidades de mais de 90%, as pessoas elas respondiam lá uma pesquisa, uma enquete, onde elas qualificavam lá o atendimento das nossas unidades, e nós sempre tivemos excelência nesse atendimento presencial. Mas depois de tudo que aconteceu, nós temos que agora ter uma excelência no atendimento também digital, né? Não que a presença não mude, né? Tem algumas ações. Mas o que nós vamos fazer com o exame prático? O exame prático não vai ser digital, né? Nem pode ser digital, nem pode. Ele pode ter algum tipo de inovação, né? Sim. Nós temos alguns estados que têm um monitoramento das aulas práticas e, com base nesse monitoramento, que o processo deles era dessa forma, eles conseguiram adequar agora o momento com as aulas monitoradas de primeira habilitação, com as aulas teóricas, para poder fazer uma junção entre a tecnologia de telemetria e monitoramento, para poder qualificar aí dentro da 189 e poder dar um atendimento nesse momento de pandemia. São Paulo já tem uma dificuldade maior. Nós tivemos que mudar todo o contexto das nossas portarias, comunicados, para poder construir essa alternativa para o cidadão. Então, muito foi construído nesse meio tempo, o Detran avançou muito. Também considero que em algumas outras áreas nós avançamos pouco e deveríamos ter avançado mais. Mas a ideia que se tem é que, na política de trânsito, São Paulo tem sido uma referência em alguns pontos, né? Eu cito como exemplo, Celso, a questão da renovação simplificada em São Paulo, que foi um modelo criado e que depois todos os estados estão querendo saber como é que funciona São Paulo, nós somos praticamente o primeiro estado a entrar com a renovação, mesmo com a deliberação 185, prorrogando a validade das CNHs, e nós em São Paulo, depois de um mês, a gente já tinha virado aqui para que o cidadão pudesse renovar. Não de forma plena, mas pelo menos aquele que tinha CNH sem nenhum bloqueio, sim, A e B, ou quisesse passar para atividade remunerada, nós conseguimos nesse momento atender a população. E aí outros estados quiseram construir esse modelo parecido com São Paulo. Por outro lado, nós também buscamos modelos que funcionavam em outros estados, né? Que todo mundo imaginava, por que São Paulo não faz assim, né? E outros estados menores estão fazendo e dão certo. Então, foi um processo de construção, e eu acredito que nesse processo a ideia que se tem é que o Detran de São Paulo possa ser não só uma referência pelo seu gigantismo, mas também possa criar conceitos, modelos para os demais estados, mas porque está aprendendo muito com os outros estados, né? Eu costumo dizer, viu, Celso, que quando a gente participa de reuniões fora de São Paulo, né, junto à ND, junto ao Denatran, todo mundo acha São Paulo o povo meio metido, né, aqui no ponto de vista... Ih, chegou São Paulo. Eu vi que todo mundo torcia o nariz para São Paulo, né? E a gente, com uma certa humildade, chegava nas reuniões com uma tranquilidade de aprender com os outros estados. Ó, São Paulo não sabe tudo, não. São Paulo tem que aprender bastante. Então, nesses encontros, eu sempre tive a preocupação de poder aprender com o Paraná, aprender com as coisas boas, evidente. Aprender com os exemplos bons. Aprender com o Rio Grande do Sul, que é um modelo totalmente adverso, que a gente não entende, mas as coisas funcionam. E tem coisa que funciona muito bem no Rio Grande do Sul, porque os CFCs são qualificados como uma entidade de ensino verdadeiramente. Isso mesmo. O CFCs é o Detran, uma extensão do Detran de fato. E quando às vezes os CFCs e o médico, o psicólogo, chega até nós e fala assim, não, porque o Detran, eu falei, pera lá, Detran não, nós somos Detran. Quando vocês criticam o Detran, nós estamos nos criticando, porque esse processo de construção é conjunto, né? E eu tento sempre alinhar com os setores, poder entender os processos e chegar num ponto onde, primeiro, o que é razoável a gente tem que levar como bom senso sempre. E tentar fazer com que as pessoas entendam um pouquinho a dificuldade nossa,
mas também sabe que passo a passo nós estamos construindo um Detran cada vez melhor. Raul, eu quero registrar aqui, tem gente participando aí nas 3 redes sociais, perguntas, abraços, cumprimentos. Eu vou pedir desculpa para os nossos amigos dos CFCs, eles sempre pedem, Celso, mande um abraço e tal. Acho que descobriram a minha veia de radialista e eu sempre falo, um abraço fulano, Beltrano. Hoje não vai dar, porque nós temos muitos assuntos aqui com o Dr. Raul, mas queria registrar que tem inúmeras autoescolas, como imaginamos, predominantemente do estado de São Paulo, e várias perguntas. Muito ansioso por informação, viu? Claro, normal, muito ansioso, querendo saber, normal, né, Raul? querendo entender. As pessoas estão muito nervosas, muito ansiosas, e, gente, né, não tem mágica. Claro que o Dr. Raul aceitou o nosso convite aqui e vai detalhar aquilo que já está definido, que são medidas possíveis de fazer, mas eu estou ainda nessa fase inicial aqui, tentando extrair um pouco dele, para dizer uma coisa que eu acho fundamental no trânsito brasileiro. Por isso eu te fiz essas perguntas, né? A tua origem, a tua formação, a experiência, o primeiro contato com o trânsito. Entretanto, você está numa posição de uma hiperresponsabilidade, né? Com uma diretoria de habilitação num Detran do tamanho de São Paulo. Você citou aí a AND, que é a Associação Nacional dos Detrans, né? Para quem nunca ouviu falar disso, imagine que haja que houvesse um clube onde todos os Detrans se reunissem periodicamente e discutissem assuntos técnicos, enfim. Isso existe, e na AND eu fico imaginando, eu participei de algumas reuniões da AND ao longo desse tempo, sempre como convidado para expor algum assunto técnico. Aliás, alô, Maria Cristina Andrade, estamos à disposição, né, para conversar com todos os Detrans, tem várias ideias aí, mas eu imagino que você, com esse teu jeito de você é um cara que se comunica muito bem, e eu queria deixar isso registrado. Eu não tinha visto ainda no Detran de São Paulo uma interface tão bem construída como você tem feito, né? Fica aqui o nosso elogio e reconhecimento, porque isso é super importante, é fundamental se comunicar. E é fundamental que essa troca de experiências de um Detran, olhar o que o outro está fazendo, aconteça, de fato, não só num terreno que seja amigável, mas que tenha um bom nível de discussão técnica. E eu tenho visto aí, ao longo do tempo, uma aproximação num tipo de atendimento ao público do Rio Grande do Sul, então, para aproveitar o gancho aí que você citou, com o que tem acontecido em São Paulo. Já explico. É o seguinte, no Rio Grande do Sul, cada CFC é como se fosse uma extensão do Detran. O cidadão gaúcho não vai no Detran, ele vai no CFC, e lá tem tudo. Inclusive, é o psicólogo, é o médico que vão no CFC, e não o cidadão que tem que ir até uma clínica. É uma série de características que fazem do Rio Grande do Sul um diferenciado, é diferente. Talvez seja, como muitos acreditam, eu sou desse time, confesso, que o modelo que tem lá é o ideal porque privilegia o atendimento do cidadão. Mas é o único no Brasil, todos os outros estados têm um sistema distante disso. Mas eu vi uma similaridade em São Paulo com a criação de vários pontos de atendimento para o cidadão que tem aí no estado de São Paulo. E, inclusive, a possibilidade de fazer as provas do Detran em CFCs autorizados para isso. Conte um pouquinho como que chegou a esse modelo e qual é o futuro desse modelo. A tendência é cada vez mais a existirem mais pontos de atendimento para o cidadão, inclusive para algo tão crítico no processo, como é o momento da prova? Então, Celso, de fato, o Rio Grande do Sul, o modelo do Rio Grande do Sul também vai ter que ser repensado, né? Porque na medida que você você gera aglomerações, né? Que você tem ali uma concentração de pessoas, você tem que repensar todo o modelo. Nós estamos pensando um Detran de forma híbrida, onde você tenha o que seja possível fazer de forma descentralizada, no caso do exame médico, psicológico, que são os peritos que atendem nos seus consultórios, né, nas suas clínicas, e lá você consegue fazer com o reuso da biometria e daqui a um tempo com a biometria facial, o reconhecimento para validar o exame médico.
Essa é uma forma de você dar capilaridade, você fazer com que o cidadão possa ser atendido em mais de 2.000 pontos e que ele tenha condição de ir perto da sua casa, poder, com horário marcado, data, dia, hora, no ar-condicionado, tomando um cafezinho lá no consultório médico, poder fazer sua perícia. Então, isso é um modelo que chegou, que veio, diferente daquele modelo do poupa-tempo, onde você tinha um número de pessoas que agendava, com horário também, mas você tinha um número, né, de atendimentos muito maior, que seriam vários médicos atendendo a todo momento e com outros serviços, né? Eu fui diretor de veículos também durante um período no Detran. E a questão da demanda voluntária que você tem nos atendimentos de balcão, de veículos, é uma coisa gigantesco também no ponto de vista dos números, né? Agora que nós viramos, e alguns estados já tinham feito isso, virando, por exemplo, o CRLV digital, nós tiramos praticamente 13% da demanda, né, desse pessoal que vai no balcão. Mas voltando para a questão das provas nos CFCs, e quando eu digo prova, são as provas de reciclagem, né, que é um modelo Só reciclagem, doutor Raul? Só reciclagem. Exemplo, a prova da primeira habilitação continua sendo... na unidade do Detran. Continua na unidade do Detran. Mesmo assim, nós temos que repensar também esse modelo, com segurança e com tecnologia. Nós não podemos partir do pressuposto, e aqui nós temos vários casos com relação a fraudes ocorridas e amplamente divulgadas na imprensa, que acontecem, por vezes, com relação à aula aberta, ou mesmo a prova de reciclagem, aquela questão do molde de silicone, que ficou muito... né, todo mundo, o Brasil inteiro, né, acaba lástima, né? Conhecendo, né, todo esse processo. O que nós temos que fazer é o seguinte, é garantir segurança, né? Hoje nós estamos falando de um mundo diferente. Nós estamos falando do mundo onde você tem reconhecimento facial, onde você tem uma segurança maior nos equipamentos, para que não ocorra invasões, né, acessos remotos. Então, tudo isso pode ser pensado futuramente. O Estado tem já cogitado a questão das provas de primeira habilitação poderem serem feitas também nos CFCs, embora isso não aconteça ainda. E por isso agora da nossa dificuldade do retorno, porque na medida que você tem que abrir as unidades para poder começar, onde começa o processo de habilitação, capturar a imagem, colher a biometria, e depois, num passo seguinte, depois de todo o processo, promover as provas teóricas, isso nos causa um transtorno no ponto de vista da retomada, né? É um problema muito técnico, complicado para a gente, porque você vai, na hora que você abre as unidades, você não tem só as pessoas que vão fazer as provas. Você tem um contingente que vai para resolver outros problemas nas unidades. O que aconteceu? São Paulo, nós publicamos a portaria, né, com relação às provas de reciclagem. E aí, Celso, o que vale nesse momento? Vale a livre concorrência. Quem tiver a melhor condição de poder vir para São Paulo, nós temos lá 23, 24 empresas que são homologadas pelo Denatran, que têm expertise técnica para poder fazer o curso de reciclagem. Da mesma forma, diferente de outros estados, foi um modelo que a gente construiu para dizer o seguinte, ó, quem tem essa expertise, quem tem essa condição, na habilitação o processo é muito rápido, tranquilo. As empresas vêm, fazem o cadastro, nós publicamos a portaria no dia seguinte, é um cadastro simples, onde você vai lá cadastrar toda a sua plataforma, o seu corpo docente, ali que são as pessoas que empregam os conteúdos multidisciplinar, né, nas aulas de ensino EAD. E, feito isso, você cadastra, publica e se integra aí junto à empresa de processamento de dados, que é a Prodesp, que é a empresa que faz toda a integração sistêmica, porque o Detran ele tem vamos dizer assim, toda a parte tecnológica, nós somos assim praticamente dependentes da Prodesp, né? A Prodesp é quem faz toda a gestão tecnológica do Detran. Então, nesse aspecto, nós dependemos também de todos os conceitos que a Prodesp traz aí para o mercado se adequar e tudo mais. E nesse aspecto, o Detran tem o poder de fiscalizar
num segundo momento, né? Esse processo nós temos que repensar, porque usando a tecnologia, e quanto mais tecnologia, menor o contingente de pessoas para poder fazer a fiscalização, nós conseguimos colocar o projeto para andar com segurança, né? Para que a gente não tenha o que aconteceu no passado, né? Esse aspecto da segurança e essa é a nossa preocupação, crítico, Celso. Esse aspecto da segurança é crítico. É óbvio que as adaptações e o emprego das tecnologias, elas têm que servir para que as coisas funcionem, mas funcionem numa base segura, né? A propósito da reciclagem, eu sei porque a Tecnodata é uma dessas empresas homologadas pelo Denatran, e a gente também, como vários outros players do mercado, estão lá em São Paulo pleiteando a sua homologação. Mas eu sei que hoje tem IBAC, CFC-ANET, o CFC Sul da Ilha, que é Autoescola Digital, e Procondutor, credenciados já com portarias publicadas. Eles já estão operando ou ainda é aquela situação em que só a Procondutor está efetivamente funcionando? Como que estão essas outras empresas? Olha, Celso, na verdade, o que aconteceu? Algumas empresas, todo o processo, esse primeiro processo de cadastramento de portaria, ele tramita na diretoria de habilitação, e depois o passo seguinte, junto aos sistemas, é justamente adequar toda essa integração. Certo. Algumas situações nós já corrigimos do ponto de vista de poder abrir essa condição, porque da medida que você tem um entrave com relação a muitas questões de plataformas tecnológicas, por exemplo, link redundante, eu não entendo dessas questões. Se é uma VPN, se é uma linha dedicada, tem N questões técnicas. Então, porque, na verdade, algumas empresas, qual que era a queixa das empresas? Eu preciso passar um cabo que vai do centro até o Tabuão. Não, isso não pode. Então, nós estamos assim, as empresas podem entrar, devem entrar, né? Lá tem uma tecnologia lá de VPN, que você pode começar com VPN, depois adequar de outra forma até você ter uma segurança maior, se é uma exigência técnica da Prodesco, que eu não entro na seara. A gente tem que separar as questões. Eu não entro na seara técnica da empresa que tem expertise nisso. Claro. Mas, por outro lado, nós não podemos fazer com que o mercado fique restrito a algumas poucas empresas. Isso. Até para uma questão de ofertar de pôr à disposição do cidadão as opções. O cidadão, São Paulo é muito grande, né? Eu costumo dizer que São Paulo é muito grande, e o cidadão ele tem que ter opções e as empresas têm que ter opções. E de poder contratar aquele que der o melhor preço, a melhor qualidade de serviço, e na verdade é o seguinte, tem algumas pessoas seguinte, que nem você tem uma avenida que tem vários postos de combustíveis, né? Daí você vai instalar um posto de combustível, certo? Você não precisa dizer o seguinte, eu vou instalar meu posto aqui, me estabelecer, mas eu quero que os outros todos fechem, né? Não é assim, você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Ninguém quer, não tem nada impeditivo de quem está aí e já exerce a atividade. O que não pode acontecer é você retaliar, né, e você cercear o direito de outros que queiram participar. Então, eu acho que a discussão é essa, né? Ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém. Deixa eu só lhe explicar por que eu toquei nesse assunto aí, porque faz já algum tempo que só uma empresa tem conseguido efetivamente atuar no estado de São Paulo, fica uma sensação de que está fechado, enfim. E o seu discurso, né, que obviamente estou comemorando, é justamente esse de dar as opções para os cidadãos. Eu estou partindo do seguinte princípio aí, eu sou um otimista inveterado, que agora então que possivelmente teremos um ex-diretor da Prodesp como diretor-presidente do Detran de São Paulo, que esse caminho vai ficar mais curto, mais fácil de se equalizar essas questões técnicas, né? Posto que espero que sejam só questões técnicas, que elas sejam contornáveis no nível técnico adequado. Como o senhor falou, eu também não sou nenhum especialista em TI, mas uma VPN resolve, não precisa ter uma linha física dedicada.
né? E os dois dos maiores Detrans do Brasil, que é o de São Paulo e o do Rio de Janeiro, tem isso, né? Como, desculpe o pessoal que está nos assistindo aí, nem todo mundo se interessa pelas questões técnicas, mas essas questões técnicas têm limitado a oferta, a diversidade. Olha, gente, existe ótimas empresas, ótimas soluções, ótimas metodologias, claro que eu recomendo a da Tecnodata, que eu assino embaixo, mas em São Paulo, por exemplo, muitos dos nossos clientes estão em São Paulo, Raul, e eles escutam, quando é que eu vou poder, né, atender aqui, quem bate aqui na porta do CFC, que perdeu a carteira, que precisa fazer a reciclagem, com a Tecnodata. Então, eu estou partindo do princípio agora, Raul, que as portas estão abertas e as coisas vão fluir. Estou entusiasmado demais ou vai acontecer? Na verdade, Celso, a Tecnodata ela tem já, vamos dizer assim, expertise, ela já está mais do que testada e aprovada, porque ela tem a homologação, tem a portaria do Denatran, previsto lá pelas 730, assim como as outras empresas. Não vão dizer que estou puxando a sardinha aqui para o teu lado, não é o caso, né? E não, aqui não é nós estamos caso, falando mais como pessoas ligadas ao trânsito, não tem nada comercial. Você virou o garoto propaganda aí da Tecnodata, então não tem nada disso. Mas, na verdade, o que acontece? Pela expertise técnica, pelo know-how que vocês têm, tanto a sua empresa como as outras habilitadas, elas têm que ter a condição e têm que ter, não vou dizer a facilidade, porque eu trabalhei no Tribunal de Contas e eu dizia sempre o seguinte: nem sempre todo mundo pode entrar num processo de licitação. Não é porque o processo é amplo e restrito que todo mundo pode. Não, você tem que ter as exigências lá. Tem que cumprir as exigências. Você tem que ter os requisitos técnicos para poder participar de um certame. E quando você delega o serviço público, como esse caso, as empresas, praticamente todas, já estão habilitadas. Quer dizer, o trabalho do Detran, certo, é um trabalho, nesse aspecto, tranquilo, porque você vai adequar. Tanto é que nós não criamos um credenciamento em São Paulo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cadastrando as empresas. Um processo muito simples, quer dizer, você vai lá relatar, são poucos documentos, cadastrou, publicou a portaria. E depois as questões técnicas, evidente, que daí cabe a Prodesp, né, resolver. E eu entendo que todas têm que participar, todas têm que ter a condição de participar. Não só pela portaria 148, que prevê as aulas e provas, e daí, Celso, é importante dizer que, inclusive na portaria, prevê que se essas empresas tiverem a condição técnica de desenvolver o local também da prova, fisicamente, elas podem fazer. Isso está incluído na portaria, né? Está incluído na portaria. Então, quer dizer, qualquer esforço que a empresa tiver, desde que adequado tecnicamente, numa parceria com universidades, numa parceria com outros ambientes, isso é possível ser feito, né? Nós temos aí o curso, né, a parte do curso, né, que você emite um certificado, e você tem a prova, né? A prova em São Paulo, hoje, está mais do que claro que nós não temos condições de fazer dentro do CFC, dentro das unidades, elas são feitas nos CFCs. Mas nada impede que as empresas possam indicar os locais de prova, né, nesse aspecto. Então, quer dizer, é importante que o CFCs ele tenha essa conotação de entidade de ensino. Sim, melhor seria, evidente que eu acho que é muito mais confortável para o cidadão, ele já tem o costume de procurar o CFC. Então, melhor é fazer tudo no CFC, né? Mas você abre a perspectiva também para que seja feito em outro ambiente. O que acontece é que São Paulo abriu. São Paulo hoje não tem... nós não queremos tolher, cercear, mas também não queremos dizer o seguinte, e quem está não vai fazer mais? Não, quem está vai continuar fazendo, tá? E quem quiser participar do processo, que participe. Então, acho que isso foi muito importante, foi um avanço aqui para São Paulo, e não que o processo anterior estivesse irregular, de forma alguma. O processo anterior foi um processo construído também de acordo com a necessidade do momento, com a condição que São Paulo tinha de resolver as soluções,
E naquele momento foi um projeto que foi um modelo que deu certo, foi um modelo que perdurou e foi um modelo que resolveu o problema dentro daquela circunstância. Um modelo antigo já. Antigo que eu digo porque hoje 5 anos já está antigo, 10 anos está ficando antigo. Não, e com a pandemia, né, tudo ficou meio inadequado de repente, né? Exatamente. É verdade. Escuta, doutor Raul, deixa eu emendar aqui uma pergunta, muitas que estão chegando, depois eu apresento elas assim. A gente tem um compromisso, viu, pessoal, de 1 hora no ar, porque esse é o tempo limite de transmissão do Instagram. Isso. Então, nós vamos encerrar exatamente com 1 hora de transmissão. Então, eu vou deixar uns minutos no final para perguntas pontuais, mas a gente já está selecionando aqui, viu, Raul, a jornalista Mariana Tchervonka está nos ajudando a selecionar, ela vai me passando aqui diretamente os temas que estão sendo levantados. Então, teve muitas perguntas sobre reciclagem, né, daí por isso que eu trouxe o assunto também, e tem muitas perguntas sobre aula remota, que faz parte desse baita esforço que todos estamos fazendo para garantir que, pelo menos, a parte da aula teórica, do curso teórico do CFC, tenha uma possibilidade de andar, que não fique dependendo só de um retorno ao presencial, que sabemos, isso é a preferência dos CFCs, né? Todos querem voltar para a aula presencial. Mas, por um lado, é difícil, tem essa adaptação, tem regras a serem determinadas por todos os DETRANs, lógico, né? E cada um está num ritmo diferente de fazer isso. E ainda tem uma decisão do STF que diz que é o Estado e depois também o município que determina, né, se pode ou não funcionar. Então, não é bem assim, né, Raul? Você deve ter ouvido muitas queixas, muitas críticas. É importante que entendamos isso, embora a gente compreenda que a agonia, né, o nervosismo aí dos CFCs é enorme. Bem, sobre a aula remota, Raul, eu te ouvi hoje no Bom Dia Brasil, né? Você falou sobre isso, né, que inicia a implantação das aulas conectadas remotas, agora, por esses dias, né, nessa semana. Tem uma deliberação do CONTRAN, que determinou isso, a deliberação 189, e aí tem as portarias de cada um dos DETRANs. Também eu quero encaixar aqui, Raul, a questão da oferta de opções para as autoescolas, porque a autoescola, diretamente, poucas mesmo, vão ter condições de atender tanto a portaria do seu estado, de cada um dos estados brasileiros, e a 189, porque a deliberação, embora tenha o objetivo de destravar, de simplificar, de atender na emergência, ela veio com algumas exigências técnicas meio complicadinhas para quem queria atender na emergência, tanto que até hoje, em poucos locais do Brasil, está acontecendo aula remota. E aí em São Paulo, pelo que entendi, pela portaria, também há uma necessidade de adequação, por óbvio, né? E uma necessidade de um envolvimento com o Prodesp, que afinal de contas, é assim, em Santa Catarina é Celesc, no Rio Grande do Sul tem lá, agora me fugiu, a Procergues, aqui no Paraná tem a Celepar, e em São Paulo tem a Prodesp, que cuida desse banco de dados de instrutores, de alunos dos DETRANs. As empresas que vão se homologar, e pergunto isso de novo, porque tem muita gente perguntando, puxa vida, vocês também vão ter? Eu não estou vendo oferta, quem que eu contrato, enfim. As opções de aula remota lá para o CFC, de forma execuível, né, assim, economicamente viável, ou o molho vai ficar mais caro que o peixe, que esse é um dos receios que todo mundo tem? Porque a deliberação ela é sazonal. Lógico, amanhã ou depois cai a deliberação, e daí o que eu vou fazer com toda essa integração, com toda... Por isso que você bem disse, por mais que eles deleguem aos CFCs, os CFCs não têm a condição técnica de poder integrar quando você checa essa imagem. Então você teria um custo operacional das empresas, e aí não do cidadão, a empresa tem que pagar por isso, evidente. A Prodesp vai cobrar esse serviço? Eu não sei dizer quais serão as regras de negócio. Porque o DETRAN não cobra nada, né? E as empresas elas estão vindo para integrar. Evidente que quem vai ser integrado para 189, eles têm a condição também de se integrar para poder oferecer os cursos de reciclagem. Na 168, nós fizemos uma portaria também que congregasse curso e prova. E, por extensão, nesse momento,
de pandemia, ela pode também aplicar as aulas monitoradas. Então, tudo isso é um fator que faz com que as empresas possam se integrar e oferecer o serviço. E daí a deliberação fala em 85% e a própria... Tem os critérios lá, né? Os critérios da 730. Isso. Então, parece que é simples, mas não é. Daí muitas pessoas de CFC, Celso, me perguntam, nossa, então é muito complicado, quando é que nós vamos começar? Então você não tem, claro, não, infelizmente não tem como fugir disso, né? Vai ter custos, a expectativa é que essa solução chegue para atender essa ansiedade enorme, e não é só em São Paulo, viu? Tem vários estados brasileiros onde ainda não, as coisas ainda não começaram a funcionar. Eu recebi um feedback que estava sem som. É que às vezes passa, aqui cada hora a gente vai mudando de lugar, né? Ontem eu estava em Barretos, daí eu estava no interior, voltei para São Paulo, às vezes que eu não trabalho, agora eu tô. Então, às vezes passa uns caminhão aqui que vocês ouvem o barulho. Não sei se vocês estão ouvindo aqui. E o cachorro late, e a criança chora, mas normal. Estava à noite, né? E ela saiu e demorava para voltar. Daí, na hora que eu fui começar, tinha uma live para começar, né? Você fala de live, parece que nós ficamos tudo, né? Viramos cantor sertanejo, mas não é verdade, né? Então eu estava pagiando minha menina com a menina no colo e começando com a menina no colo. Falei, não repara não, porque eu estou pagiando. As perguntas, mas agora eu vou repassar aqui os assuntos pontuais que chegaram. E aí, Raul, você pode esperar por 2 ou 3 e me interromper e começar a responder, ou se você quiser ouvir tudo. Então vamos lá. Lucineide Sandra Alves pergunta como funciona a gerência médica e psicológica. Os psicólogos de trânsito fazem cursos de atualização e etc. Né? Isso tem muita preocupação de pessoas, às vezes algumas preocupações que estão antecipando demais. O projeto de lei 3267 recém passou pela Câmara dos Deputados Federais, tem que ir para o Senado. Então, por enquanto, continua como está. Rafael Malanche diz o seguinte, ele é do CFCRM de Santa Cruz do Rio Pardo, estamos na fase vermelha. A verdade ela é soberana, a verdade ela revela e a verdade, né, Daqui um pouco aparece, né? Exatamente, receio, ela é reveladora sempre, né? Quando você diz, o problema é esse, as pessoas elas entendem a dificuldade. E também o setor dos CFCs muito penalizado do ponto de vista econômico. E eu recebo, Celso, mensagem de voz, de texto, das pessoas que estão passando necessidade de fato, né, com dificuldade de comprar comida para botar em casa, com dificuldade de pagar o dia a dia, conta de luz, de água de casa e manter a sua família. Como é que a gente pode colocar 600 pessoas dentro de um prédio trabalhando a todo momento? Isso nós vamos ter que repensar. O home office veio aí para ficar e nós estamos tentando virar essas tecnologias sem perder os postos de trabalho, e por isso que as aulas remotas vai ser importante nesse momento com a implantação, justamente para que as pessoas voltem. E esse protocolo sanitário do governo do estado, infelizmente, nós não temos o que fazer. É área vermelha, nós estamos autorizados a desautorizar, a tirar o sistema do ar para que você não tenha atividade, tanto em aulas práticas, inclusive nas aulas. Mas aula remota pode ter? Em tese, eu entendo que cada um vai estar na sua casa. Só que o sistema é um só. E o processo de habilitação ele tem várias fases. Adianta você fazer aula teórica e depois não poder fazer a prática? Adianta você fazer a aula prática e depois não poder fazer o exame? Adianta você fazer a matrícula no CFC, sendo que você não pode colher a biometria? Então, é um conjunto de fatores que, para nós, e eu sempre tento explicar isso, porque nada mais do que a verdade, viu, Celso? A verdade ela é soberana, a verdade ela revela e a verdade, né, ela... Daqui um pouco aparece, né? Exatamente. Quando você diz a verdade, você não tem receio. Ela é reveladora sempre, né? Quando você diz, o problema é esse, as pessoas elas entendem a dificuldade. Né? Verdade. Porque na última live nós dizemos, e os exames práticos? Todo mundo preocupado com o exame prático. Eu falei, calma, o exame prático é a última fase. Depois que fez tudo. Não está preocupado com o exame, tudo bem. É uma preocupação também. Né? Então eu quero dizer o seguinte, que para as pessoas, a gente entende a dificuldade de todo mundo. Aqui estão falando agora de abertura dos restaurantes, né? E dos bares. Todo mundo se adequando com um setor que está sendo penalizado absurdamente
e também o setor dos CFCs muito penalizado do ponto de vista econômico. E eu recebo, Celso, mensagem de voz, de texto, das pessoas que estão passando necessidade de fato, né, com dificuldade de comprar comida para botar em casa, com dificuldade de pagar o dia a dia, a conta de luz, de água de casa e manter a sua família. Porque essa é a realidade nossa hoje, aqui em São Paulo e em vários outros estados da federação. Então, nós estamos sensíveis com relação a isso. Por outro lado, o Detran ele funciona também como um órgão e como, por extensão do CFC, que tem que cumprir uma legislação, tem que cumprir um decreto, né? E nós, por conta disso, você imagina a sede, trabalha 600 pessoas na sede, como é que a gente pode colocar 600 pessoas dentro de um prédio trabalhando a todo momento? Isso nós vamos ter que repensar. O home office veio aí para ficar e nós estamos tentando virar essas tecnologias sem perder os postos de trabalho, e por isso que as aulas remotas vai ser importante nesse momento com a implantação, justamente para que as pessoas voltem. E se depois não tiver, nós vamos ter que mudar esse contexto das aulas presenciais, das provas presenciais. Depois vamos ter que mudar também essa questão do cadastro. Eu tenho dito que nós temos que fazer o cadastro pelo portal. Minas, Rio Grande do Sul, a coleta biométrica, no caso de Minas, é feita no consultório médico, com todo cuidado. Talvez nós temos que pensar nisso também aqui em São Paulo. Agora, não adianta só pensar. A execução disso, ela demanda tempo. Nessa semana, todo o pessoal aí vai passar por treinamento. As empresas aí que vão oferecer o serviço das aulas remotas vão ter que treinar essas pessoas, porque vai virar um ambiente de sala virtual, que você tem a interatividade, mas serão salas virtuais. Vai mudar um pouco esse contexto. Então, nós estamos passando por um momento de transformação. Eu acredito muito, Celso, que as coisas vão mudar para melhor. Embora, nesse momento, é difícil você dar um alento para essas pessoas, porque elas estão num grau extremo de necessidade, precisando trabalhar. Tudo que Raul, você fale para elas, você não consegue acarinhar e nem mostrar. Daí, um dia uma pessoa me ligou, né? Me ligou mesmo, eu atendi. Eu não conhecia o nome. Raul, conheço aqui do telefone. Eu quero saber o seguinte: fala real, não enrola. Quando é que nós vamos voltar? Eu falei, se eu soubesse quando a gente poderia voltar com tudo em perfeita ordem, eu sairia daqui e te dar um abraço aí. E dizer o seguinte, tá tudo lindo, perfeito, e nós vamos voltar amanhã com tudo. Eu queria dar essa resposta para as pessoas. Infelizmente, Celso, a gente não consegue dar a resposta que as pessoas querem, porque nem nós também temos essas respostas. Eu não sei como é que funciona o vírus. Hoje eu recebi a notícia de manhã, faleceu um amigo meu de Batatais, apelido de da Lua até o Luiz Antônio, faleceu de Covid. Acabei de receber a notícia antes de entrar no seu programa. Então, quer dizer, antes de entrar no seu canal. Então, é muito delicada a situação. É muito delicado. Tivemos parentes, já tivemos amigos, já tivemos pessoas que se contaminaram, e é sério mesmo. Eu não vou contrariar médico, não é verdade? Médico sabe o que fala. Os médicos sanitaristas, eu tenho que fazer o que a gente tem condição de fazer nesse momento. Raul, nós extrapolamos o nosso tempo e agora que o meu técnico me avisou que os últimos 3 minutos aí houve problemas de áudio. Mas a gente está gravando aqui, tá? E como nossa reunião do Zoom está ok, então até para privilegiar o teu tempo, nós vamos aproveitar esse áudio, vamos editar e publicar, daqui a pouco eu ponho uma explicação lá na rede social, e colocamos esse áudio, por isso nós podemos fazer o nosso encerramento aqui, a despedida, tranquilamente, que as pessoas vão ver. E já fica aqui, por um lado, o agradecimento pelo teu tempo e um pré-convite para voltar, não é Covid, é convite, para voltarmos a conversar oportunamente, né, na medida aí que a agenda demande mais uma conversa com o nosso pessoal, com os nossos internautas. E eu tenho uma lista aqui de perguntas que eu vou te repassar, tá? E ótimo. Aí, sei que da tua dedicação, eu sei que talvez demore um tempinho, mas você vai providenciar respostas aqui, que a gente também estará
atendendo o pessoal aqui, colocando essas respostas. Nosso espaço tem um oferecimento da Tecnodata Educacional. Você está convidado a acompanhar o Portal do Trânsito em todos os nossos espaços. E Dr. Raul Vicentini, diretor de habilitação do DETRAN de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua presença, a sua palavra para as despedidas. Celso, eu queria ter, se eu tivesse a voz que você tem de radialista, locutor, eu seria senador até, certo? Porque, com essa voz, imagina uma voz eloquente dessa no plenário, né? Você que está na política aí também, um pouquinho já foi secretário, enfim. E conhecedor de profundas da questão do trânsito, né? Da legislação, e uma pessoa que realmente a gente, nessa 60 minutos, um pouco mais aí, para mim foi um motivo de muita honra, mas também de muito aprendizado aqui contigo, tá? Então, dizer que eu me coloco à disposição sua, do Portal do Trânsito. Eu sei o sucesso que é o Portal do Trânsito. Quando você me mandou uma mensagem, falei, imagina a tietagem, né? Alguém que eu te acompanho, estou sempre acompanhando, daí de repente eu recebo uma mensagem do Celso, falei, puxa, motivo de muita honra. Na hora eu falei, poxa, eu te acompanho direto, certo? Sou teu fã até. Né? Foi isso que eu falei para o Celso. E é verdade mesmo, porque a gente acompanha, e acompanha para aprender, porque quando a gente não conhece e a gente tenta conhecer um pouco mais, com humildade, porque ninguém está aí sabendo de tudo. As pessoas às vezes perguntam, fazem alguma pergunta, e falam, sinceramente, não sei, vou procurar saber. Tá? Mas o que diz você falou várias legislações, resoluções, tá? Bom, tem coisa que a gente não sabe mesmo. E nós vamos estudar e vamos aprender, e é assim que funciona. Então, Celso, muito obrigado pela oportunidade, que agradeço de coração, me coloco à disposição. Passando essa fase, prometo aí tomar um café contigo aí no Sul, que é muito ótimo. É um estado, Paraná, que é um estado que eu adoro. Quero que você venha para São Paulo também. Vou mesmo. Contribuir, né? Agora foi uma visita online que eu fiz até o portal. Quero que você faça uma visita física aqui, até para cadastrar a sua empresa aqui, começar a atividade em São Paulo. Sem dúvida. E na forma da lei, dando oportunidade para todos, evidente. Isso aí. E dizer que nós estamos à disposição sua, do Portal do Trânsito e da população em geral, e todas as pessoas que estão carentes. Eu faço questão de responder para todos mesmo. Demora um pouquinho, mas eu respondo. Porque nessa fase, o que as pessoas querem é atenção. Atenção. Na medida que você vai bater na unidade e está fechada as portas das unidades, as pessoas têm que ter atenção. Porque senão elas não conseguem, elas sofrem por angústia. Então a gente tenta dar atenção para todo mundo na medida do possível. Não dá para todo momento você falar com todo mundo, mas a gente tenta dar um alento aí, esclarecer na medida do possível. Tá bom, querido? Tá ótimo. Grande abraço. Grande abraço, Raul. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Foi um privilégio ter falado para todos vocês. Até a próxima. Tchau. Um abraço, querido. Até a próxima.